Fala, gurizada! Tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos nessa então? Hora de todo mundo se atualizar em relação às informações do Internacional, porque tá todo mundo vivendo o Inter e vai viver Inter nas próximas 2 semanas. Estamos decidindo um título importante, então todo mundo vai se atualizar a partir de agora, porque nós estamos chegando. Nós estamos chegando com aquilo que já virou uma tradição do Rio Grande do Sul entre todos os colorados. Quem se atualiza chega aqui porque é hora do Top 5, os principais destaques do Inter, todo mundo se inscrevendo no canal. Esse é um canal de colorados, vocês estão vendo o que a imprensa azul tá fazendo, o que o sistema azul tá fazendo aí, inventando história do Inter. Larguem deles, venham pra cá, só que você tem que dar força pro canal. Já estamos rumo aos 100 mil aqui. 100 mil inscritos, te inscreve no canal, importante te inscrever no canal, não sai daqui sem se inscrever, dá joinha e aperta notificações também, e comenta pra caramba. Vambora, primeiro assunto, eu quero falar sobre Paulo Guerreiro. Qual o nome do homem? É Paulo Guerreiro. Eu quero falar sobre o nosso centroavante. Vocês sabem que eu caracteristicamente, costumeiramente, tradicionalmente sou um cara exagerado, né? Então eu vou ser de novo. Acho que ele tá próximo de ser o maior centroavante da história do Esporte Clube Internacional. Falta a ele título. Título, ou taças, né? Que não teve nem tempo de ter ainda, porque ele chegou há pouco tempo. Tá jogando há pouco tempo. Mas eu, olha, com todo respeito aos grandes centroavantes da história do Inter, Carlitos, Larry, Claudio Miro, Escurinho, Flávio Bicudo, Biraburro, Gerson, Nilson. Fernandão não era centroavante, eu não coloco o Fernandão como centroavante, não era centroavante, não tá nessa turma. Mas o Guerreiro, olha, cara, se ele conseguir confirmar com títulos, ele se fixa como o maior centroavante da história do Esporte Clube Internacional. Uma contratação que foi feita, que incorria em riscos, porque é um jogador de 35 anos de idade, tinha a questão do doping, o Inter apostou nisso. Num trabalho muito bem executado pelo Rodrigo Caetano, que tinha uma relação pessoal com o jogador da época do Flamengo, o Inter trouxe o Paulo Guerreiro. Em alguns momentos nós fomos ridicularizados, disseram aí que era um mico ter contratado o Guerreiro, né? Vocês lembram disso, né? Tá quietinho agora, né? Pois é, cara, o Guerreiro tem sido decisivo, o esforço para ele não ser convocado agora foi absolutamente importante, tanto que ele decidiu o jogo no estádio Beira-Rio contra o Cruzeiro. Esse jogador é determinante, é o centroavante antigo, e aí eu me culpo um pouco, porque na época que o Guardiola revolucionou o futebol lá em 2008, 2009, sem centroavante, eu comecei a abraçar uma tese de que o futebol não precisava mais de centroavante. Precisava de jogadores rápidos na frente, vindo pelos lados e tal. Cara, tá aí o castigo pro Baldacinho, né? Precisa sim. Paulo Guerreiro é centroavante, o cara que daqui a pouco não aparece o jogo inteiro. E vai lá e mete 2 buchas e decide o jogo. Paulo Guerreiro é o nome do homem. Outro jogador individual que eu quero tratar, Edenilson. Os confrontos contra o Flamengo apresentaram um Internacional com alguns problemas importantes que nos renderam a desclassificação. Claro, méritos do Flamengo também. Mas um dos pontos mais importantes para mim é que nós não tínhamos o Edenilson em 100% da sua condição. No jogo do Rio de Janeiro ele jogou lesionado. Era outro jogador. E em Porto Alegre ele ainda se ressentia. Não tivemos o nosso motorzinho. E isso é determinante. Esse motorzinho voltou contra o Cruzeiro. E de novo foi uma figura absolutamente decisiva e importante para o funcionamento de todo o movimento tático do Internacional. Eu continuo tendo aquela visão que eu já disse para vocês. Para mim, desde o meio do ano passado, depois da Copa do Mundo, o Edenilson é, na média, o melhor jogador do Esporte Clube Internacional. E que bom que temos ele 100% para a decisão da Copa do Brasil. O Baldasso fala sempre sobre voltar vivo, né? O que é voltar vivo? Eu quero que o Inter volte vivo do confronto contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A Copa do Brasil não tem mais saldo qualificado, correto? Voltar vivo é vencer, obviamente. É empatar, obviamente. E é perder por 1 gol de diferença, seja qual for a derrota por 1 gol de diferença. Eu não estou aqui dizendo que o Inter pode perder e que não estou aceitando derrota. Eu estou dizendo que isso também é voltar vivo. Não pode tomar 2 gols de diferença. Não que volte morto, mas aí vai precisar de uma epopeia, vai precisar de um milagre, como precisava contra o Flamengo, e tudo fica mais complicado. Uma coisa é tu jogar em casa e ganhar de 2-0. A outra é tu ter que fazer 2-0, porque aí entra uma pressão psicológica que fica muito difícil. Voltar vivo, para mim, é isso. Outro ponto importante que eu queria tratar sobre o nosso sistema defensivo. Nós temos uma realidade do sistema defensivo do Inter o ano todo. E de repente caiu uma bomba na Libertadores da América em 2 confrontos contra o Flamengo em que nós fomos mal defensivamente. E isso está fora de todo o restante do contexto, né?
Nós tivemos um lapso de 5 minutos no Maracanã que tomamos 2 gols inacreditáveis, falhamos horrores. E em Porto Alegre nós demos muito espaço para eles também, que tiveram várias chances durante o jogo. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque contra o Cruzeiro nós somos absolutamente coesos defensivamente de novo. Por que essas coisas acontecem? Olha, cara, é claro que a gente sempre tem que estar atento e vendo o que a gente erra. Mas eu vou dizer para vocês, teve muito mérito do Flamengo também. O Flamengo do meio para frente tem um time fabuloso. Eles são, para mim, o principal favorito a ganhar a Libertadores América. Vamos dar o mérito a quem tem. Também por isso. Não é só falha sempre. Também por isso. O Flamengo tem um time fabuloso do meio para frente. Por fim, confronto contra o... Olha, cara, que todos os colorados apareçam no confronto contra o São Paulo é importante. Campeonato Brasileiro, nós temos que aqui, ó, Copa do Brasil termina dia 18. Depois é só Campeonato Brasileiro, velho. Nós temos que focar nessa competição e eu vou dizer mais, nós temos que brigar pelo título ainda dela. Mas nesse final de semana vai ser time reserva. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que talvez até alguns reservas devem ser preservados do jogo contra o São Paulo. Titulares e alguns reservas. Até alguns meninos devem ser chamados para compor o banco de reservas. Nós teremos um time, em relação ao titular, bastante descaracterizado, mas um time que nós temos que dar força e que precisa de um resultado positivo contra o São Paulo, que é um adversário forte neste final de semana. Um adversário que está disputando apenas o Campeonato Brasileiro, tem um foco totalmente voltado a ele. Tá bom, gente? Eu volto a qualquer momento com o plantão Internews quando surgir uma bomba do Internacional. Tem muita gente perguntando de ingresso, né? Cara, os ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense lá já estão sendo vendidos aí. Tá? Desde as 10 da manhã estão sendo vendidos só para sócios do Inter e a gente vai aparecer com mais informações em relação ao jogo de Porto Alegre também. Beijo.